Olá, bem-vindo novamente. Hoje falaremos sobre a terceira etapa, que é o cadastro de contratos. Então, nós já cadastramos os índices e os tipos, agora nós vamos cadastrar os contratos. Atualmente não temos nenhum cadastrado, vamos fazer tudo do zero. Então, nós vamos aqui no botão incluir, vou selecionar quem é o cliente, tomador do serviço, né? Então, vou cadastrar aqui a minha pessoa, vou determinar quem foi o vendedor, então vai ser a Adriana. Aqui eu vou selecionar qual é o tipo de contrato, e aí nos dois primeiros vídeos eu falei que eu não tenho como prosseguir realizando a operação do sistema sem essas duas informações, que era o tipo e o índice, é justamente por causa disso. Então só temos um tipo cadastrado, que é o contrato de teste, e nós temos aqui os índices, né? Temos dois. Eu vou colocar aqui, vou dizer que o índice que nós vamos aplicar aqui para esse contrato é o de salário mínimo, tá? Aqui, se eu apenas clicar, ele vai colocar a data de hoje como período de início. Se porventura eu quiser determinar os períodos em meses, ou os períodos não, o período em meses de vigência do contrato, por exemplo, firmei o contrato no período de 12 meses. Eu vou clicar aqui e vou colocar 12. Então ele já vai preencher aqui a data final. Então isso é bem fica a critério da empresa. Então, por exemplo, contrato de 24 meses. Ele vai cadastrando aqui a data de vigência. Se eu não quiser nenhuma data, então eu vou deixar esses dois campos em aberto. Então fica um contrato recorrente sem previsão de encerramento. Se eu tiver algum aditivo, eu posso descrevê-lo aqui, tá? Então essa é a primeira parte. Segunda parte é a questão da emissão das notas. Então nós temos aqui a emissão e o vencimento, são os primeiros dois campos aqui da parte de baixo. A emissão vai ser quando isso vai ser gerado, quando vai estar disponível para ser emitido. Então, numa hipótese que hoje é 24 de agosto, então eu colocaria aqui que ela seria emitida no dia 24 e aqui com a data de vencimento. Então, se a data de vencimento, por exemplo, for 30 de agosto. Então, sempre que a data de vencimento for maior que a data de emissão, a fatura, a nota, ela será emitida, né, no mesmo mês, no mês corrente. Então, por exemplo, hoje é 24 de agosto, gerou a fatura, o vencimento é 30, então ele vai conseguir gerar para 30 desse mês. Setembro, dia 24 é hoje, ele vai conseguir gerar 30 porque 30 ainda é maior do que 24. Mas, porém, se eu tiver o inverso, digamos que seja 24 a data de emissão e o vencimento seja 10. Então 10 ele é menor do que a emissão. Então eu não tenho mais como gerar para o mesmo mês. Então se hoje é agosto, 24 de agosto gera, vence 10 de setembro. Se hoje é setembro, 24 de setembro é hoje, gera para 10 de outubro e assim sucessivamente. Então sempre que isso aqui for maior, vai ser gerado no mês corrente. Se o vencimento for menor, ele vai ser gerado no mês subsequente. Aqui eu vou determinar o número da parcela desse contrato, geralmente vai ser a primeira. Se tiver percentual de ISS, eu vou preencher. Eu vou escolher o tipo de faturamento, onde NFCE eu vou trabalhar com a emissão de notas fiscais, né, notas diretamente com a prefeitura, notas de serviço, e isso incide em impostos, né, retenções de ISS, por exemplo, e etc. Eu posso trabalhar com fatura, né, o modelo fatura é aquele modelo em que a lei permite que eu trabalhe apenas gerando faturas e, consequentemente, eu não tenho a retenção de impostos por parte da prefeitura. E eu também posso trabalhar como módulo pedido de venda, que aí seriam contratos mais específicos, aos quais nem trabalham com fatura e nem com nota fiscal de serviço. Então eu vou deixar aqui como nota fiscal de serviço. Aqui eu posso determinar quem vai ser a filial responsável. Então eu vou colocar aqui em Gemática. E vou dizer aqui também quem é a loja responsável pelo faturamento. Então eu posso ter vários contratos com filiais distintas, tendo como filial de faturamento a mesma filial. Então, nesse sentido aqui fica a critério da loja. Aqui eu vou determinar qual é o tipo de forma de pagamento. Então, por exemplo, eu posso trabalhar aqui com um boleto bancário. E aqui eu vou dizer ano e mês, perdão, da última fatura que foi gerada. Então estamos no mês de agosto, na gravação desse vídeo. Se eu quiser que emita agora para agosto ainda, eu vou dizer que a última fatura gerada foi 2020-07.
Então ele não vai fazer mais 2020-07, vai fazer a 2020-08, que é o mês atual. Mas se eu quiser que só gere fatura para o mês de setembro, então eu vou dizer que a última gerada foi 2020-08. Então ele não vai gerar mais no mês de agosto, só vai gerar em setembro. Então fica a critério. Aqui eu vou determinar em parcela de reajuste, baseado no índice. Eu vou dizer aqui em qual parcela vai haver o reajuste ou que vai haver a indicação. O sistema não faz o reajuste automático, ele apenas sinaliza que está apto para reajustar. Então, pode ser um contrato de reajuste anual, 12 meses. E se eu tiver feito algum reajuste, né, o sistema vai colocar aqui qual foi a data do último reajuste. Se eu já tiver feito, eu posso preencher aqui manual, certo? Eu vou determinar um centro de custo para esse contrato. Eu determino qual é a situação dele, se ele está ativo ou inativo, certo? Nós temos aqui um campo para uma mensagem na nota fiscal, caso nós queiramos uma mensagem personalizada. Então, por exemplo, emitido por RP da Engemática. Então, aqui, toda nota de serviço que eu gerar, ele vai adicionar essa mensagem na nota. E aqui, se eu tiver um modelo de rateio, que fica para outro vídeo, em empresas que têm várias unidades, eu posso ratear os valores, né, as receitas dessa ordem de serviço em percentual. Então, digamos, eu tenho 3 empresas e eu digo que na primeira empresa recebe 30%, a segunda recebe 20% e a terceira 50%. É um modelo hipotético e pode ser criado. E aqui embaixo eu vou determinar quais são os percentuais de retenção de impostos, né? Imposto de renda de pessoa física, jurídica, ISS e assim por diante. Então, terminei a primeira etapa, que foi o cadastro do nosso contrato. Posso já gravar essa primeira tela. E nós temos aqui os objetos. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, quais são os serviços, né, que vai agregar valor a esse contrato. Então, no próximo vídeo, eu vou demonstrar essa parte aqui de objetos e como agregar os valores a esse contrato. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.